Semear a terra em busca de realizar sonhos vai muito além de um simples cultivo. É necessário dedicação, paciência e responsabilidade para colher com satisfação. É uma atividade que ultrapassa gerações, em que a evolução do conhecimento é compartilhada. Nessa tradição, criam-se laços afetivos, na medida em que o homem do campo descobre como é gratificante ver todo o seu esforço em forma de uma colheita farta, garantia de alimento para todos. Na hora do planejamento de novas safras, o avanço do conhecimento e das tecnologias tornam-se grandes aliados do produtor. O emprego de novas tecnologias vai quebrando paradigmas de anos, décadas, auxiliando no aumento da rentabilidade, requisito básico para se manter competitivo no mercado global. Assim como em outros segmentos da economia, o segredo para otimizar recursos e aumentar a lucratividade é a quantidade de informações sobre a cadeia produtiva. A técnica, aliada à tecnologia, proporciona aos agricultores o conhecimento e domínio pleno de suas lavouras, possibilitando uma melhor tomada de decisões. A agricultura de precisão visa o aumento da rentabilidade, a sustentabilidade e a otimização do uso dos recursos. Sejam todos bem-vindos ao nosso intensivão de GPS Piloto Automático, evento de conteúdo gratuito do programa Operador Online, um programa criado pela Improtec Treinamentos, uma escola de capacitação de operadores que há 9 anos no mercado já formou mais de 8.000 alunos. Para quem não me conhece, meu nome é Alisson Viana, instrutor de mecanização agrícola e fundador da escola Improtec Treinamentos, pioneira em treinamentos itinerantes que leva conhecimento em todo o Brasil e treinamentos online, capacitando operadores por todo esse país. Bom, eu já me apresentei, já apresentei a nossa instituição e agora vamos falar um pouco sobre o que a gente vai ver durante essa semana. Ah tá, se você está aqui e ainda não é operador, não se preocupe. Esse intensivo foi criado também para você, para te ensinar do absoluto zero qual caminho percorrer para dominar essas ferramentas da agricultura de precisão, tais como piloto automático e GPS. Mesmo que você não seja operador de máquinas agrícolas ainda. Nesse evento, vamos ver na prática real a importância do uso da tecnologia a seu favor. E o objetivo é que você desenvolva uma mentalidade de operador de máquinas agrícolas profissional, conseguindo alcançar soluções cada vez mais inovadoras, transformadoras e eficientes para a sua vida, para o seu futuro profissional. Vamos abordar todas as etapas do meu método de ensino, que eu venho há mais de 9 anos aplicando e aprimorando, para que você possa aumentar a sua produtividade e eficiência no seu trabalho diariamente. Então você que está me assistindo e que é operador ou pretende se tornar um operador ou faz algum curso de operação de máquinas, mas ainda não está trabalhando, ainda não se tornou operador, preste muita atenção nesta aula, porque esse intensivão é para você, é para te ajudar a entender de uma vez por todas qual a real importância dessa tecnologia, GPS e piloto automático na agricultura de hoje. Essa mesmo que vem batendo recordes e recordes a cada ano. Mas Alisson, o que vamos ver nessa semana de fato? Bom, o que você vai ver durante essa semana é o seguinte, presta atenção nos tópicos. O que é GPS? Como funciona o GPS? Onde vivem? O que comem? Brincadeiras à parte, mas o assunto sobre tecnologia está sendo muito comentado no meio agro. A cada dia que passa, a tecnologia no campo só tem a crescer e está crescendo muito. E espero que durante essa semana eu consiga te passar o máximo de conhecimento na área, porque a gente sabe que uma semana é muito pouco tempo para um assunto tão complexo como esse, não é? Essa primeira aula pode ser muito longa, mas eu vou pedir para você se manter no foco e ficar aqui comigo, porque tem muito conteúdo de valor e eu espero que do fundo do coração que você goste. Então vamos lá, mas antes de iniciarmos nosso conteúdo principal, eu quero responder aqui uma dúvida que é da maioria de vocês. Durante a semana passada, muita gente me perguntou lá nos grupos de WhatsApp, no privado, é o seguinte: Alisson, eu tenho apenas 15 anos, eu posso participar desse intensivão? Alisson, eu tenho 65 anos, compensa eu participar do intensivão? Compensa eu estudar tudo isso?
Essas perguntas são muito simples de responder. Olha só, primeiramente, parabéns por você estar aqui. Isso é um diferencial muito grande entre as pessoas comuns. E se você é um jovem de 15 anos ou um jovem senhor de 65 anos, não tem problema algum. Você não só pode, como deve estar aqui se preparando para os desafios que a vida nos aplica todos os dias, tanto nos mais jovens quanto nos jovens senhores. Então, sejam todos muito bem-vindos. Você jovem e você jovem senhor, seja bem-vindo nesse intensivão. E para complementar a minha resposta sobre essa pergunta que vocês fizeram, eu vou te contar a minha história brevemente, para que você entenda como eu comecei no mundo agrícola, no mundo agro, e como isso transformou a minha vida. Talvez você também se identifique com alguma parte dessa história. Bom, eu comecei a minha jornada com máquinas e motores, motores diesel, logo aos meus 9 anos de idade. Eu comecei numa oficina humilde, simples, lá numa cidadezinha no interior do Mato Grosso. Lembro que com 15 anos de idade eu já era profissional na minha área, que na época era a área da mecânica. E o meu patrão até me deixava responsável pela oficina. Mas o que eu realmente queria era de fato dominar aquelas máquinas, toda aquela tecnologia. O tempo foi passando e na minha primeira tentativa como operador, eu ainda com pouca experiência, tá? Eu lembro que eu tinha muito pouca experiência. Um senhor chegou em mim e falou assim: você não leva jeito pra coisa. Você não leva jeito para isso. Talvez seja melhor você tentar outra coisa, ou até mesmo voltar para a oficina, porque lá sim você era bom. Eu nunca fui de desistir tão fácil das coisas e acredito que você também seja assim. Eu continuei tentando e com pouco prazo eu me tornei de fato um profissional na área de operação de máquinas agrícolas. Nessa época eu já dominava todas essas máquinas, mas o GPS, esse como a maioria dos operadores, foi o meu calcanhar de Aquiles. Ali eu sofri muito para poder aprender. Até porque na época, pessoal, não tinha esse intensivão de GPS da Improtec para me ajudar. Se tivesse, na época não tinha treinamentos específicos, eram pouco as marcas de GPS que atendiam o Brasil e a maioria para poder ajudar ainda era tudo em inglês, que muitas das vezes não tinha sequer assistência para treinar os operadores, ou seja, os seus clientes compradores. Talvez você que esteja aqui comigo assistindo essa aula e é operador há mais de 10 anos, pode escrever aqui nos comentários a dificuldade que você teve nessa época também, que eu tenho certeza que você teve, com as tecnologias ainda precárias dos GPS e piloto automático da época. Mas mesmo assim eu continuei buscando conhecimento, estudando manuais, isso é, quando era manual em português, porque a maioria tudo em inglês. Fiz bastantes treinamentos, enfim, tudo isso com um único intuito: estar sempre na frente, sempre atualizado. E isso sim me trouxe muitos benefícios, me trouxe reconhecimento profissional, ótimos salários, enfim, tudo de bom que pode acontecer na vida de um profissional das máquinas agrícolas, bem qualificado no caso. Mas aos 22 anos, a minha história como operador de máquinas agrícolas foi interrompida. Mas calma, eu não morri, eu tô aqui. Morri, mas sobrevivi. Fui convidado a ministrar um treinamento e repassar tudo que eu sabia, tudo que eu tinha aprendido sobre máquinas e suas tecnologias. Aí, meu amigo, eu peguei gosto pela coisa e não demorei quase nada para ter a ideia de fundar a Improtec. Que você deve estar se perguntando, Improtec com N? É isso mesmo, eu vou explicar para você. Improtec, Instituto de Profissões, Treinamentos e Cursos de Capacitação, que há 9 anos, como eu disse anteriormente, coleciona mais de 8.000 alunos em todo o Brasil. Basicamente, a primeira escola de formação de operadores de máquinas agrícolas e agricultura de precisão do Brasil. É isso mesmo, a primeira escola a levar o curso saiu da minha cidade, da cidade matriz, a levar o curso para todo o Brasil. Talvez até mesmo você que está assistindo essa aula tenha ouvido falar da Improtec ou tenha visto ela em sua cidade. E essa é uma história que se resume, como eu disse, há 9 anos de treinamento, muita experiência adquirida, já formei mais de 8.000 alunos em todo o Brasil. E agora eu te pergunto uma coisa, já pensou se eu tivesse escutado aquele senhor lá atrás? Já pensou se eu tivesse desistido lá atrás? Pois é, igual aquele senhor está cheio ao nosso redor. Gente dizendo que você não pode, que não vai dar certo isso para você, que você é incapaz. Não coloque a culpa do seu fracasso nessas pessoas que falam isso para você, pois o seu maior inimigo não são elas, e sim você mesmo. Você deve de uma vez por todas quebrar suas crenças limitantes, acreditar em você e acreditar no seu potencial. Eu mesmo, por exemplo, tinha tudo para dar errado.
família pobre, do interior do Mato Grosso, pouco estudo, pessoas jogando contra, até mesmo pessoas da minha própria família jogando contra e apostando no meu fracasso. Olha, eu batalhei anos e anos, mas eu consegui. Mesmo com todas as dificuldades, com toda a precariedade de informação e tudo mais que você possa imaginar de ruim, eu me tornei um operador de máquinas agrícolas, dominei toda aquela máquina, dominei toda aquela tecnologia de GPS, piloto automático, me tornei também um instrutor de formação de novos operadores e isso tudo resultou, sabe em quê? Isso resultou em um método. Um método que eu criei ao longo desses 9 anos que vem ajudando milhares de pessoas comuns a conquistarem o seu espaço no mercado de trabalho agro como operadores de máquinas agrícolas. E esse método você terá o privilégio de conhecer agora. Começando a nossa aula então nesse exato momento, vamos fazer aqui a nossa programação e pontuar o que vamos ver durante todos esses dias de intensivão. Hoje eu vou falar sobre GPS. Você vai entender como ele surgiu e para que ele surgiu. Você vai saber também o que é agricultura de precisão e qual a sua importância no agronegócio de hoje em dia. Você vai conhecer todos os componentes que equipam as máquinas, ou seja, todos os componentes que fazem parte do piloto automático do GPS dentro de sua máquina e como esses componentes funcionam. Na quarta-feira vamos falar sobre conectividade. O que é conectividade? Você vai entender como a sua máquina se conectam com os satélites. Você vai entender também que satélites são esses e quais os tipos de sinais em que suas máquinas se conectam. Quais os tipos de sinal que você pode trabalhar com sua máquina. Sinal aberto, sinal fechado, RTK, RTX e muito mais você vai aprender na quarta-feira. Na sexta-feira, vamos continuar esse assunto e analisar também quais os principais causadores de erros durante uma operação e como resolver esses erros. Vou dar também uma descrição completa do nosso programa de estudo, que é o programa Operador Online. Bom, você já parou para pensar como a tecnologia está avançando rápido, mas muito rápido? Para poder pensar rapidinho como era há 20 anos atrás. Eu sei que tem muita gente aqui no Intensivão que tem menos de 20 anos, mas eu devo te falar, a tecnologia, quanto mais nós avançamos, mais ela evolui de forma drástica. E eu digo drástica, não é de uma forma ruim, mas sim no sentido que fica cada vez mais difícil acompanhar essa tecnologia. Vamos dar um exemplo muito simples de um celular, um smartphone. Você compra um celular hoje dos mais top do momento. Mês que vem já tem outro 2 ou até 3 vezes melhor. Olha só a evolução de um aparelho celular em questão de dias. Mas mesmo assim você consegue mexer, não consegue? Aprender tudo e resolver o seu problema naquele momento. E na agricultura isso não é diferente, a tecnologia nas máquinas estão cada vez mais presentes e com isso grandes necessidades de operadores cada vez mais qualificados para mexer, para exercer essa função de tanta responsabilidade que é o operador de máquinas agrícolas. A tecnologia ela veio para poder somar e não para subtrair. Olha que legal essa informação que eu vou te passar agora. Hoje, enquanto estamos gravando aqui para vocês esse intensivão, essa aula, o Brasil acaba de bater um recorde e assumir como o maior produtor de soja do mundo, título esse que era dos Estados Unidos. E olha só, os Estados Unidos sempre planta mais do que a gente em questão de área. E mesmo assim o Brasil conseguiu produzir mais do que os Estados Unidos em uma área ainda menor. Tudo isso graças a investimentos na tecnologia no campo. Para você entender o sistema de GPS, primeiro você tem que entender como ele surgiu e para que ele surgiu. E depois saber como funciona, como ele se conecta com as máquinas, como as máquinas são orientadas e como o satélite conversa com esses equipamentos, como que acontece essa comunicação direta e para que acontece essa comunicação direta. E é isso aí, vamos começar aqui, vamos entender como que funcionam essas ferramentas de fato, né? Vamos começar com a ferramenta GPS e piloto automático. O que é GPS? Como surgiu? É importante, eu sei que muitas vezes aqui você que está no intensivão já conhece essa ferramenta, já trabalha e está assim, mas Alisson, por que você vai entrar nessa historinha? Porque é fundamental que você entenda como surgiu e para que surgiu essa ferramenta para você entender o restante desse intensivão. Lembrando, cada conteúdo foi pensado especialmente para complementar
um assunto com outro assunto. Então você tem que saber tudinho para pegar o fio da meada, como é assim o ditado, né? Então o que é GPS? Essa é uma das maiores dúvidas dos operadores. O que é de fato isso? E como surgiu? Então eu criei aqui 3 perguntinhas para poder responder, 3 colocações, né? Para poder responder isso aí para vocês. Olha só. Quando nasceu? O sistema GPS, ou também conhecido como sistema Navistar, nasceu nos Estados Unidos por volta da década de 60. Foi criado pelos Estados Unidos. Por que ele foi criado? Por que ele foi inventado? Basicamente, esse sistema de GPS Navistar, ele foi criado para uso militar por parte dos americanos, ou seja, para espionagem. É isso mesmo. Então lá na década de 60, 70, foi criado esse sistema para poder fazer espionagem de tropas inimigas, armamento e tudo mais. Mas com a precisão ainda muito falha, né? E quais foram as consequências de ter criado esse sistema? Simplesmente a consequência foi benéfica para nós. Com o passar do tempo, viu-se que o sistema era bom também para poder fazer divisões de áreas, ou seja, propriedades rurais nos Estados Unidos. Então o próprio Estados Unidos começou a usar isso aí para dividir fazendas, dividir áreas, mapear rodovias, enfim, para fazer mapeamento. Logo após começou a usar dentro das fazendas para fazer o quê? Divisões de talhões, monitoramento de mapa, fazer mapas de talhões e tudo mais. Ou seja, foi nessa época em que começou-se a usar para a agricultura. Como eu disse, bem rudimentar, bem falha na verdade, com a precisão bem baixa. Mas esses foram os primeiros indícios de uso de GPS em prol da agricultura no mundo. Talvez você nunca deva ter ouvido falar do sistema GNSS, mas com certeza você ouviu falar de GPS. Correto? Ou seja, são 2 sistemas que você tem que entender, tem que saber diferenciar isso aí para você começar de fato a entender como funciona todo esse sistema de agricultura de precisão GPS piloto automático, ok? Bom, aqui eu vou explicar para vocês a diferença entre os dois. Vamos lá. Para diferenciar os termos GPS, Sistema de Posicionamento Global, GNSS, Sistema Global de Navegação por Satélite, é preciso você saber que o termo GPS se refere ao primeiro sistema de satélites em uso, ou seja, criado pelos Estados Unidos, como eu disse, da época, né? Então, ou seja, para analisar, a GPS é como se fosse uma empresa. Qual é o serviço que essa empresa vende? Serviço de GNSS. Então, olha só, GPS é a primeira constelação de satélite que foi disparada na órbita, ok? Então, assim, ó, existe uma empresa chamada Navistar. Essa Navistar, ela criou um aglomerado de satélites chamado de GPS. Esses satélites foram para o espaço. E qual é o serviço que esse sistema Navistar GPS vende? GNSS, Sistema de Navegação por Satélite. Ou seja, quando você tem uma máquina, olha lá, vou mostrar agora lá, ó. Quando uma pessoa diz que tem uma máquina com GPS, ou comprou uma máquina com GPS, na verdade essa pessoa comprou foi o quê? Um receptor de sinal GNSS. Porque quando a gente fala de receptor de GNSS, ele não só vai captar o sistema ou o sinal daquela empresa Navistar GPS, né? GPS, como também vai conseguir captar, se estiver na linha espacial, sistema GLONASS, que é a mesma coisa. Eu não acabei de dizer, para fazer uma analogia para vocês entenderem, a empresa, entre aspas, sistema Navistar e o sistema GPS, é como se, para vocês entenderem, é uma empresa que vende o serviço de navegação por satélite. Sistema Global de Navegação por Satélite, ok? Então existem outras também, como GLONASS, que é russo, né? O Galileu, que é europeu, e o Compass, que é chinês, ok? Só que lógico, esses dois aqui não está na nossa linha temporal, não está na nossa linha espacial aqui. Então hoje, quem nos atende? 97% GPS e o resto GLONASS. GLONASS a gente praticamente não usa. Quando eu disse 97% é porque GLONASS somente se você estiver numa área muito boa, porque ele tem bem menos satélite, o serviço ainda é um pouco, vamos dizer assim, precário para a nossa necessidade do Brasil. Você sobrecarrega esse sistema se você depender dele. Então, praticamente a gente não usa esse sistema GLONASS que é russo, entendeu? Então, para vocês entenderem mais uma vez, GPS é como se fosse uma constelação de satélite de uma única empresa, que vende para nós o serviço de GNSS.
ok? Então, ou seja, você tem um receptor, uma máquina com GPS, entre aspas, você tem um receptor GNSS, que vai se conectar tanto àquela, entre aspas, empresa, né, quanto outras empresas também, como GLONASS, Galileu e Compass, ok? Então, é essa que é a diferença entre GPS e GNSS. Espero que tenha ficado claro até agora, né? Agricultura de precisão. Basicamente, você tem que entender sobre agricultura de precisão para você entender sobre GPS. Até porque GPS e piloto automático são uma das principais ferramentas operacional da agricultura de precisão, né? A agricultura de precisão no Brasil, quando ela começou basicamente lá por 1990 aqui no Brasil, as primeiras ferramentas de agricultura de precisão foi GPS e piloto automático, né? Então, ou seja, as principais ferramentas da agricultura de precisão para você, no caso, para o sistema operacional. Para o sistema operacional, é as principais ferramentas. Vale frisar que a agricultura de precisão é um aglomerado de informações, cada uma dentro da sua linha, ok? Por exemplo, a mecanização agrícola depende muito do GPS, do piloto automático, da taxa variável, do corte de seção, que vocês vão ver aqui ainda hoje, ok? Aí depois já temos a parte de mapeamento, mapa de produtividade, mapa de variabilidade, cada um dentro da sua linha. Você, operador, tem a capacidade de fazer toda a parte da agricultura de precisão que dependa de uma máquina, ok? Vamos lá. O que é agricultura de precisão? Basicamente são coletas de informações, procedimentos que conduzem o operador à melhor tomada de decisão. Ou seja, é um aglomerado de informação que o operador vai ter na mão, o operador ou o produtor rural, ou o gerente ou o agrônomo, ou que ele vai buscar essas informações através de coletas de dados e tudo mais, para fazer a melhor tomada de decisão e a melhor intervenção com o operador. Você usando a agricultura de precisão de forma correta na sua propriedade, você só tem a ganhar. Por quê? Olha só. Minimiza as falhas, percas no plantio, cultivo e colheita, ou seja, você diminui isso aí porque tudo isso aqui vai estar aglobado em informações. Você não simplesmente vai entrar num talhão sem saber como que está aquele talhão. Então, a minha colheita eu já sei basicamente como que vai ser. Então você diminui as falhas, diminui as percas no plantio, porque a gente pode usar a taxa variável, diminui as percas no cultivo, porque a gente vai usar corte de seção automático. Tudo isso vai influenciar a diminuir as percas. E diminuir perca de colheita também, porque a máquina em si, ela vai ter vários sensores indicando os seus níveis de perca. Melhora a qualidade do produto final, então se temos tudo isso aqui de bom, obviamente o produto final ele vai estar bem melhor, mais rentável, vai estar com menos danos. Aumentar o rendimento por hectare. Basicamente, eu costumo dizer que a agricultura de precisão, de uma forma grotesca de falar, é um nivelamento produtivo. Você consegue padronizar a sua propriedade usando as ferramentas da agricultura de precisão. Você vai ter um nivelamento produtivo, tanto financeiro, quanto de rendimento e quanto na sustentabilidade. Você vai ter um nivelamento em todos esses três pilares aí, beleza? Suas ferramentas. Basicamente, a agricultura de precisão trabalha com essas ferramentas aqui, ó. Sistema de navegação por satélite, né? Piloto automático, qual que é a função do piloto automático? Diminuir a fadiga do operador e aumentar a precisão entre as passadas. É o que nós vamos ver, né? Depois, um por um, tudo certinho. Vamos só bem rapidinho aqui entender a história da agricultura de precisão no Brasil. No Brasil, a agricultura de precisão ela começou por volta de 1990, é isso mesmo, né? Já tem um tempinho que começou. Só que, lógico, até se tornar visível, todo mundo saber desse assunto, durou anos. Por exemplo, eu pergunto para você que está assistindo esse intensivão, quando você ouviu falar pela primeira vez em GPS piloto automático? Tem um tempo, né? Mas não é tanto igual 1990, ok? As primeiras ferramentas de agricultura de precisão que começou a aparecer no Brasil, começou a ser implantada no Brasil, foi o piloto automático e o GPS. Mas basicamente o GPS, barrinha de luz. Quem aí é operador das antigas vai lembrar do que eu estou falando. O operador ele tinha que ser bom nos braços, porque era somente uma barrinha de luz. Depois começou a chegar os pilotos automáticos, os GPS mais modernos e assim foi sucessivamente. O setor quem trouxe essas ferramentas foi o setor sucroalcooleiro. Ou seja, as usinas, as lavouras de cana, porque desde muito cedo é um dos setores que mais investe em tecnologia no campo. Parece que não, muita gente acha que não, mas o setor sucroalcooleiro hoje é um dos que mais investe em tecnologia
no campo, ok? Então eles foram os primeiros a trazer essas ferramentas para o Brasil, que começou a entrar em vigor por volta de 1990. Muito bem? E aí nós estamos até hoje, né? Mas agora eu te pergunto uma coisa, visando 3 equipamentos, colheitadeira, pulverizador e trator, qual é a máquina que teve a maior necessidade de tecnologia de agricultura de precisão? Você sabe me responder? Bom, simplesmente nessa época, essas primeiras ferramentas de agricultura de precisão trazida para o Brasil, GPS, piloto automático, primeiro GPS, depois piloto, foi trazida no intuito de implantar em quem? Nos pulverizadores. Por que pulverizador? Porque é uma máquina comprida, né, grande, que trabalha de forma invisível, ou seja, invisível, o que eu quero dizer é o seguinte, você está andando aqui hoje, por exemplo, nós temos máquinas com até 50 metros de barra. Imagina você, uma cauda caindo, uma cauda que não tem uma pigmentação, uma coloração, você está indo aqui retinho, só que você não sabe aonde você vai fazer a curva para não subir barra em cima de barra e nem faltar. Então é uma das principais máquinas, né, que foi acertada para usar a agricultura de precisão. No entanto, é comum hoje nas propriedades, nas menores propriedades, vamos dizer assim, colheitadeiras sem piloto, colheitadeiras sem GPS, tratores sem piloto, trator sem GPS, mas é comum você ver toda fazenda, mesmo que seja pequena propriedade, o pulverizador tem pelo menos um GPS ou pelo menos uma barra de luz, para você se orientar, porque é uma máquina que trabalha de forma um pouco diferente, né? Um pouco mais invisível. Então você precisa de ter esse auxílio, você precisa de ter algo assistindo essa operação, ok? A diferença entre agricultura de precisão e agricultura convencional. Lembrando, pessoal, que todo esse material que eu estou passando aqui na aula e muitos outros está disponível ou vai estar disponível no grupo de WhatsApp, ok? Então fiquem atentos nos grupos de WhatsApp, que eu vou estar usando esses grupos para poder entregar esses materiais para vocês. Até porque aqui onde você está vendo essa aula não tem como disponibilizar para vocês, ok? Vamos lá. Uma das vantagens em relação à agricultura de precisão e agricultura convencional é o quê? São os dados, né? Na agricultura de precisão você tem dados, você tem coleta de dados, você tem uma planilha de informação. Na agricultura convencional você não tem isso. Na agricultura convencional a gente usa muito aquela questão do olhômetro, né? Simplesmente é isso mesmo, olhômetro. O cara já tem aquela experiência, aquela bagagem toda que aprendeu com o avô, que aprendeu com o tio. Lógico, eu estou falando da agricultura convencional, da mais rudimentar, né? Da mais, vamos dizer assim, não é a palavra certa não, mas seria da mais primária, né? O cara usa muito aquela bagagem de informação. Ah, eu sei quando vai chover, eu não sei, eu tô vendo pela essa terra aqui que ela precisa de tanto de calcário, né? Tanto de adubo, enfim, tanto de gesso, e ele vai fazer aquela base e vai distribuir de forma padrão por cima daquele talhão. Vamos imaginar que ele identificou que nós precisamos de 200 kg de gesso. E ele vai espalhar 200 kg de gesso de fora a fora nesse talhão. Então ele pode estar ao mesmo tempo deixando falhas, né? E ele pode também estar sobrepondo, ou seja, tá dando hiperficiência para o solo em alguns pontos desse talhão. Já a agricultura de precisão, nós já temos informações, nós temos dados, nós temos coleta. Então em um único talhão nós podemos, como é que eu posso dizer para vocês entenderem, vocês que não entendem que está aí do outro lado, a gente vai picotar esse talhão de forma digital, né? Criando um mapa de variabilidade, um mapa de variação, onde a máquina ela vai espalhar, seja o calcário, seja o gesso, seja qual for a correção que você for aplicar no seu solo, ela vai aplicar de forma gradativa, usando o mapa de variabilidade degradê, colocando a quantidade certa de acordo com o ponto certo. E isso a gente está falando de áreas heterogêneas e áreas homogêneas. Área homogêneas é a agricultura convencional, onde você tem uma área, você deduz e aplica, ok? A área heterogênea é um mesmo talhão, só que partido em pequenas células, em pequenas frações. Quem faz isso? Isso também é agricultura de precisão. É você quem faz isso? É você que faz essas análises? Não, não é você. É uma empresa específica em agricultura de precisão em solos. Aí o que ela vai fazer? Ela vai fazer todo esse mapeamento e criar esse mapa de variabilidade de acordo com a fertilidade daquele solo, mostrando assim um mapa todo quadriculado para você instalar no seu equipamento, no seu trator, e ele fazer a aplicação do corretivo de acordo com a necessidade. Ok? Vocês entenderam isso? Essa é a principal diferença entre a agricultura de precisão e a agricultura convencional, homogênea e heterogênea. A agricultura de precisão ela é dividida por um ciclo. São 3 fases desse ciclo. Olha lá, ó. Nós temos aqui, ó, ciclo da agricultura de precisão.
Ciclo número 1, ou primeira fase, a coleta de dados. Segunda fase, tomada de decisão. E terceira fase, a intervenção do operador. Vamos ver o que acontece em cada uma dessas fases, né? Olha lá, primeira fase, a coleta de dados. Aqui nós temos a otimização e o posicionamento GNSS, ou seja, é onde você vai fazer, você como operador, fazer os mapeamentos da área. Para que você faz esse mapeamento? Para poder desenvolver os mapas de variabilidade, os mapas de produtividade. Essa é uma das fases mais importantes, porque se você tiver inconsistência nessa informação, que é a coleta de dados, você vai ter inconsistência daqui para frente, ok? Então essa é uma das fases mais importantes da agricultura de precisão aplicada a uma propriedade, ok? Segunda fase é a tomada de decisão. Essa também não menos importante, né? É uma fase que você tem que tomar muito cuidado. Por quê? Não você operador, porque isso aqui já é passado para quê? Para o produtor rural, onde ele vai pegar essas informações e colocar em sistemas de computador e transformar isso aí em informações digitais, junto com os agrônomos, com os técnicos ou com as empresas específicas na área, ok? Ou seja, essa tomada de decisão é onde ele vai definir o próximo passo, que é a intervenção do operador. O que é a intervenção do operador? A intervenção do operador basicamente é o que? Essa informação da tomada de decisão é repassada através de um mapa ou então em decisões para o operador e ele vai executar essa tarefa junto ao seu equipamento, seja no preparo do solo, seja no plantio, seja na aplicação ou na colheita. Ele vai fazer tudo isso aí usando a agricultura de precisão a seu favor. O que ele vai usar então? Ele vai usar o GPS, o piloto automático, o corte de seção, a taxa variável, tudo isso para poder fazer essa intervenção. Se nós estamos falando de agricultura de precisão, não tem como eu pegar a tomada de decisão e simplesmente colocar num tratorzinho muito simples e lá plantar. Nós estamos falando da aplicação da agricultura de precisão, das 3 fases da agricultura de precisão. Então a intervenção do operador tem que ser em cima de agricultura de precisão. O uso do GPS, piloto automático, corte de seção e taxa variável, ok? Essa, para você que está assistindo essa aula, deve ser uma das fases também mais importante, porque essa depende de você colocar em prática tudo que foi feito lá na primeira fase, ok? Nós vamos ver parte a parte já já. Tecnologia. Para aumentar a eficiência do ciclo da agricultura de precisão, toda a tecnologia de seu equipamento deve estar bem alinhada. Por exemplo, olha lá, o sistema de coleta e armazenagem de dados como rendimento, umidade, peso, velocidade de translado, tudo isso deve estar bem organizado em colunas heterogêneas. Ou seja, é o que nós falamos anteriormente, tudo em colunas e pequenas células, pequenas frações, porém tudo armazenado em tempo real. Tudo isso tem que ter uma boa precisão para melhorar a tomada de decisão, ou seja, a segunda fase da agricultura de precisão. A tomada de decisão pode ser feita quase que em tempo real, uma vez que a máquina possui um sistema real de informação para o escritório. Para vocês entenderem o que eu quis dizer até agora é o seguinte, a tecnologia da máquina tem que estar bem alinhada de acordo com a função que você está executando. Por exemplo, quando a gente fala em tempo real, é quando sua máquina tem um sistema que envia informações para o escritório em tempo real. Independente qual seja a fase da agricultura que nós estávamos falando, independente, pode ser que seja na coleta de dados, pode ser que seja na tomada de decisão, ou pode ser que seja na intervenção do operador. A fase em que mais há tomada de decisão em tempo real é na intervenção do operador. Ou seja, basicamente, quando a gente fala de tecnologia, sim, a sua máquina tem que estar bem alinhada para estar passando informações em tempo real, tanto para os técnicos, quanto para o escritório, quanto para o produtor, para fazer a todo momento tomada de decisões quando tem algo que não está sendo satisfatório. Ferramentas da tecnologia implantada nos seus equipamentos. Basicamente, dentro de sua máquina, que funcione com a agricultura de precisão de forma completa, ela vai ter essas ferramentas. GPS, obviamente, piloto automático, controle de seção automático e taxa variável. Vamos ver uma por uma para vocês entenderem como funciona elas. Piloto automático. A função do piloto automático basicamente é o quê? Percorrer um caminho traçado para o operador com o intuito de diminuir as margens de erro entre as passadas.
criado também para diminuir a fadiga do operador, aumentando a precisão na tarefa executada. Ou seja, o operador vai ter mais tempo para tomar conta da operação do que da máquina. Ele vai estar mais de olho nos monitores, nos rendimentos, analisando, acertando, seja o plantio, seja a colheita, ele vai estar acertando aquela operação. E a máquina está indo de uma forma autônoma, vamos dizer assim, né? De uma forma reta ou em curva, de forma sozinha, pré-programada, ok? O piloto automático funciona usando um sistema de GNSS, ou seja, o que nós falamos, o piloto automático ele funciona usando um sistema de navegação por satélite, uma antena receptora GNSS. Então, esse é o piloto automático. Controle de seção automática. Controle de seção automática basicamente é uma ferramenta usada nos pulverizadores. Lógico, uma das, porque GPS e piloto automático usa-se em todos, mas aí tem os agregados de agricultura de precisão. Por exemplo, o corte de seção automática. Tecnologia usada para melhorar a eficiência nas aplicações dos produtos fitossanitários, usado nos pulverizadores. Qual que é o intuito dessa tecnologia? Economia de produtos fitossanitários, ou seja, você consegue economizar bastante produto usando essa tecnologia de controle de seção automática. Economia de combustível, você vai entender o porquê. Aplicação muito mais eficaz e menos sobreposição. Primeiro, se tem menos sobreposição, então eu estou andando menos. Consequentemente, vai economizar mais combustível. Se eu tenho um controle exato da área que eu estou aplicando, de acordo com manobras e mapa e pintura e tudo mais, eu também tenho mais economia de combustível. Eficiência, por quê? Eu tenho mais eficiência, porque eu não vou passar em cima onde já foi aplicado, por exemplo, entendeu? Economia de produto fitossanitário, se nós não temos sobreposição e tem mais eficiência, você tem um controle de onde você está passando, obviamente você vai economizar muito produtos fitossanitários. Eu vou explicar para vocês aqui no quadro o que é controle de seção automática. Vamos imaginar que aqui nós temos vamos fazer um pouquinho maior essa barra, um pulverizador. Aqui é a cabine, né? Então aqui vamos imaginar que essa barra tenha 20 metros, ok? Essa barra a gente vai dividir ela por módulos. Vamos imaginar que temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 seções. Olha lá, seria dessa forma aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 seções. Então pronto, nós já dividimos essas barras em seções. Então agora você já sabe o que é seção. Então, seção automática. Seção é isso aqui. A gente tem uma barra de 10, de 20, de 15 metros, não importa. A gente vai modular ela, dividir ela. Ou seja, a cauda, quando ela vem do pulverizador, ela vai ser dividida. Então a cauda ela não vem em uma mangueira, ou uma conexão, ou um tubo, vai entrar aqui e vai simplesmente jogar para tudo. Não, vem a linha, né, que a gente chama de mestre, a linha aqui, ó, de produto, e aqui ele vai ser dividido. Uma linha para o quadro, porque aqui é o quadro, né? Outra linha para cá, outra linha para cá, e dessa mesma forma vem para cá e vem para cá. Então, ou seja, é basicamente como se fosse uma bifurcação, ok? Uma bifurcação, você vai ter uma linha mestra e depois vai dividir individualmente para cada seção. Nessas seções vai ter um número de bico. Vamos imaginar que cada uma dessas tem 10 bicos. 10, até porque nós dividimos as seções igual, né? Mas não é assim não, tá? Na prática, tem seção que tem 15, outra tem 9, outra tem 6, é que vai depender do qual o tamanho do módulo, ok? Então nós sabemos que esse pulverizador tem 5 seções, ok? E 10 bicos por seção, ok? Então beleza, aí aqui ó, então essa linha veio cheio de cauda e vai jogar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vai estar dessa forma, cheio de biquinho, ó. Vai ter uma torneira eletrônica, chamada de eletroválvula, igualzinha essa daqui, ó lá, pode ver que tem um bico aqui embaixo, tem uma eletroválvula aqui em cima. Essa eletroválvula, a função dela é justamente fazer o corte de seção automática. Então agora vocês entenderam que nesse momento, quando, por exemplo, olha só, imagina aqui que eu sou uma barra aqui, ó. E vai cair não, vai cair não. Uma barra. Então nós temos aqui uma seção, outra seção e outra seção. Outra seção e assim vai, 7 seções, tá? Eu já apliquei aqui em cima dessa mesa que é o nosso talhão do lado. E eu estou aplicando aqui nesse outro talhão. Quando eu passar aqui por cima, olha lá, eu passei 2 seções em cima desse talhão. O que vai acontecer? Essa seção e essa seção, ela vai
desligar automaticamente. Mas Alisson, como que ela identifica que aqui foi passado? Muito simples, quando você está executando um serviço, seja preparo de solo, plantio, colheita, aplicação, você tem a sua tarefa que está sendo pintada no painel, está sendo gravada. Então se eu apliquei aqui mais cedo, ou ontem, hoje, enfim, ok? Desde que seja aquela tarefa, faz parte dessa tarefa, ou desde que seja outro talhão. Pode ser que seja pintura ou pode ser que seja outro talhão. É o que faz a seção cortar. Vou ser mais prático aqui. Nós temos aqui, ó, um talhão e do lado outro talhão. Se eu falei para minha máquina que eu vou trabalhar dentro desse talhão, eu vou aplicar somente dentro desse talhão. Então se a minha barra, vamos imaginar que a minha barra vai entrar aqui, ó, minha barra desse tamanho, ó, ela vai entrar aqui aplicando, né? Então quando ela entrar aqui dentro, aqui fora, ela não vai aplicar, porque eu falei que, vamos chamar esse talhão de X e esse de Y. Se eu falei para minha máquina, eu pré-programei ela para poder aplicar dentro do Y, ela vai aplicar aqui dentro. Aqui fora não vai aplicar, por mais que a minha bomba esteja ligada. Então ela vai entrar aplicando. Só que ela não vai aplicar reto, ela vai começar a aplicar certinho, somente aqui dentro, ó. E vai fechando aqui de acordo. A barra, por mais que a barra já esteja para fora, vai fechando. E também, mesmo que a barra esteja aqui, ó, dentro da outra área, não vai aplicar no Y, porque ela não está programada para aplicar no Y. Isso eu estou falando de limites, né? Então a seção automática, ela fecha por limites e fecha por passada. Vamos imaginar então aqui num outro talhão, ó, eu apliquei a metade, ó, a metade, tá aplicado, né? E aí eu venho aplicando aqui, vou fazer com canetão azul para diferenciar um pouco. Vou aplicando aqui, ó, já comecei do outro lado. Quando eu cheguei aqui, ó, imagina que a minha barra é desse tamanho aqui, ó. Quando eu cheguei aqui, ó, a metade da minha barra no meu último tiro não vai aplicar aqui em cima. Porque ela já identificou que aqui foi aplicado. Identificou como, Alisson? Aí é por tarefa, por pintura. Porque quando eu comecei esse talhão, que a gente vai chamar de talhão A, quando eu comecei a trabalhar no meu monitor do GPS, vai pintando. Vai pintando. Se ele vai pintando, então eu obviamente não vou passar em cima de novo. E se eu passar em cima, a minha máquina vai saber que plantou, vai saber que aplicou, porque ela vai estar criando uma memória através do quê? Do GPS. Então o GPS que monitora isso aí. Então ele está olhando lá de cima e falando assim, ó, aqui você já aplicou, está gravado. Então se você passar em cima de novo, o GPS não vai deixar você aplicar. Vocês entenderam então o que é corte de seção automático? Né? Aí os caras falam assim, mas você não está falando de GPS. Eu estou falando de GPS. Só que é lógico que eu estou complementando com uma ferramenta de agricultura de precisão, controle de seção automático. Então isso é GPS. Sem GPS não faz nada disso. Ok? Você pode trabalhar sem piloto, mas sem GPS fazer isso aí não, ok? Porque, se eu posso fazer isso aqui sem GPS, sim, pode, mas é sem agricultura de precisão e sem GPS. Aí você vai ter que fazer manual. Se você não tiver GPS, não tem controle de seção automático. Aí você vai ter que ir na chaveta, ó, desligando 1, 2, 3, 4, 5. Por exemplo, vou fazer uma manobra de cabeceira aqui, tô aplicando, ó. Aí vou aplicando em cima da área que eu já apliquei. Ele vai continuar aplicando. Gastando o produto, né? Má eficiência e aumentando a sobreposição. Aí no caso eu tenho que fazer manual. Venho na chaveta, ó, naquela barra lá, na 4 e na 5, ó, vou lá e tec, desligo ela. Depois que eu entrei, tec, ligo de novo. Aí você não tem eficiência. Você tem mais fadiga do operador. Ok? Vamos lá. Taxa variável. Isso aqui já é mais fácil da gente falar, né? Mais rápido, né? Basicamente é usada nas plantadeiras, sua principal função é alocar as sementes e os adubos de acordo com o estado de produtividade do solo. Por exemplo, automaticamente o sistema sabe que em uma determinada porção de células, lembra das células que nós falamos heterogênea? Ela sabe exatamente o potencial daquela pequena célula, que é uma porção, ok? Uma porção de solo, né? Ela sabe exatamente qual é a capacidade, quanta semente por metro cabe ali e já coloca a quantidade certa de adubo de acordo com a necessidade também. Então a taxa variável ela vai fazer o controle exato. Por exemplo, aqui eu posso colocar 15 sementes por metro. A plantadeira vai em 1 metro, vai colocar 15 sementes. E adubo, eu preciso colocar X quilos
nessa célula. Você está entendendo? Então, basicamente, eu vou ter no equilíbrio. Hoje não é simplesmente colocar a semente, regular a plantadeira e andar para frente, colocando aí a média de 10, 15, 20 sementes por metro e o pau quebrando. Não. A taxa variável ela vai controlar a população de plantas que vai nascer de acordo com o estado produtivo daquele solo. E também, na hora que está plantando, já jogando adubo de acordo com a deficiência daquele solo. Ok? Basicamente é isso. E também tem o controle, lembra do controle de seção automática do pulverizador? Aqui na plantadeira também tem um controle de seção, mas no caso não seria esse controle de seção, seria o controle de sobreposição de linha ou corte de linha automático. Olha, que dá esse efeito. Eu não vou entrar muito aqui porque é basicamente isso que nós falamos do pulverizador, só que em semente. Olha lá, ó. Eu plantei dessa forma ou dessa forma e elas não vão sobrepor, não vai ter semente subindo por cima de semente, porque o GPS está tomando conta. Ok? Então essa mágica que acontece, principalmente essa mágica, com essa precisão toda, que vocês devem estar vendo agora, e essa imagem na tela em algum lugar, está mostrando essa foto, né? Vocês podem ver que a precisão é muito grande, mas isso graças à conectividade entre máquina e satélite, que vocês vão aprender lá na frente qual é o grau de precisão, quantos centímetros de margem de erro, de acordo com a conectividade que vocês estão, se é sinal aberto, sinal fechado, isso aí vocês vão aprender mais para frente, ok? Tecnologia nas máquinas novamente, né? Mesmo com toda essa tecnologia, vale ressaltar que a presença do operador na máquina é indispensável para manobras, controle de cabeceira, controle de aceleração, monitoramento dessa operação que você está fazendo, monitoramento dessa tarefa e tomada de decisão. Lembrando que no Brasil nós não temos máquinas autônomas, nós temos capacidade de colocar a máquina para trabalhar sozinha. Nós temos essa capacidade, porém, por lei, por regulamentação, as máquinas não podem ter um operador ausente, né? Tem que estar lá o operador para fazer as tomadas de decisões, as acelerações e os controles de cabeceira. Apesar que sabemos que tem máquina que faz controle de cabeceira tudo, mas o operador tem que estar dentro da máquina. Componentes. Agora você vai aprender tudo que faz parte dessa, para fazer com que toda essa mágica aconteça. Quem são os caras responsáveis? Quem faz a máquina fazer aquela curva tão precisa? Quem faz uma máquina andar tão reto? Você vai aprender quais são os componentes por trás de tudo isso, ok? Vamos lá. Para que toda essa tecnologia aconteça, tem uma gama de componentes ligado ao seu equipamento, à sua máquina. Quais são esses componentes? Monitor, antena GNSS, que nós falamos mais cedo, sensor de direção, válvula controladora de direção e sensor de ângulo de roda. Com tudo isso funcionando, a sua máquina vai ter precisão nas passadas e precisão em localização, ok? Monitor. Qual é a função do monitor? Basicamente, o monitor faz toda a configuração e calibragem com as famosas linhas de marcações, linhas AB, ou seja, tudo que você precisa para se orientar dentro de uma tarefa. Ou seja, o monitor você calibra, você configura, você cria essas pistas, tudo através dele. Sem ele não tem jeito de você fazer nada, né? Transmite as informações, os níveis de erros e os níveis de acerto para o operador, para que ele faça a intervenção, ok? Então o monitor, a função dele é o quê? É ele que vai identificar todos os outros componentes, ok? Então ele vai saber quais são os níveis de acertos e erros da válvula controladora, do ângulo de roda, da antena GNSS, enfim. Tudo você como operador vai poder monitorar através do monitor de informações, ok? Após você determinar todos os pontos, marcar todas as suas linhas, ou seja, toda a sua trajetória que você vai fazer com esse equipamento, né? O monitor ele vai enviar um sinal para quem? Olha lá. Para nossa antena ou nosso receptor GNSS. Qual é a função do receptor GNSS? Veja aí na tela, olha lá. O receptor GNSS tem a função de captar os sinais de GPS ou GLONASS, né? Processar essas informações junto à solicitação do operador que foi passada para o monitor e após atender, o monitor e o receptor envia ordens para a válvula controladora de direção, solicitando o quê?
A correção da trajetória. Então, basicamente, o que vai acontecer? Você vai fazer a solicitação para o monitor, configurando e calibrando de acordo com o que você precisa, com a trajetória que você precisa, ok? Essas informações vai ser passada para a antena GNSS em frações de segundo, né, milésimos de segundo, que na qual vai estar já conectada aos satélites, que vai atender às suas necessidades, trazendo a precisão. Essa informação é devolvida para o monitor, que passa para a válvula controladora. A válvula controladora, por sua vez, vai colocar a máquina na trajetória em que você quer, a trajetória que você solicitou. Então a função do receptor GNSS é basicamente manter, garantir o contato e a conectividade entre máquina e o conjunto de satélites, ok? Válvula controladora. Essa pequena peça, né? Normalmente ela fica na coluna de direção, porém fora da cabine, tanto nas colheitadeiras quanto nos tratores. A função dela é o quê? Receber aquela informação do monitor e do receptor GNSS e atuar diretamente no pistão de direção do seu equipamento. Então, basicamente, ela é um servo. É ela quem vai receber a informação, aquela solicitação feita pelo monitor, conversando com o receptor, retornando, se ajuntando e mandando para ela. Então, é ela quem vai colocar a máquina no caminho certo, na direção certa, de acordo com a solicitação do operador. Sensor do ângulo de roda. Esse sensor, normalmente você consegue ver ele mais próximo das rodas. É isso mesmo, meio externo, principalmente nos tratores. Qual é a função do sensor de ângulo de roda? Ele conversa diretamente com a válvula controladora. A válvula controladora, ela atua no pistão. Esse sensor, ele serve para poder indicar quando a máquina já está na curvatura correta ou que as rodas estão no ângulo desejado, de acordo com a informação do monitor e do receptor. Então, basicamente, a função desse aqui é o seguinte: se você tem uma curva, a válvula controladora vai atuar em cima dessa curva e esse sensor vai acusar a hora de voltar o volante ou a hora de pausar, entendeu? Basicamente, esse sensor ele segura a máquina até o seu limite de curvatura. Sensor de direção. O sensor de direção ele já fica bem próximo do volante mesmo. Em algumas máquinas é visível, você vê ele exposto um engrossamento por trás do volante. Em algumas máquinas você não vê que ele está bem acopladinho dentro da coluna de direção, mas ele vai estar lá. Qual é a função desse sensor de direção? Nesse caso aqui nós temos um exemplo de essa parte mais escura é o sensor. Ele garante que o volante fica totalmente inerte, isso é, para de alguns tipos e alguns modelos de GPS piloto. Alguns depende do movimento do volante para ele atuar, que é aqueles pilotos mais adaptáveis, tem aquele motorzinho e uma bolinha aqui do lado que vai fazer o papel da sua mão, girando o volante. Ou seja, existem pilotos que ele é acoplado direto na caixa hidráulica, ou seja, diretamente nas rodas, dentro da caixa hidráulica, ok? E tem pilotos que ele é acoplado, chamados de adaptáveis, que você adapta direto no volante. Ele vai ter uma bolinha lateral que ele vai fazer o papel da sua mão, ou seja, tirou aquilo ali, a sua máquina está original, colocou, a sua máquina tem um piloto automático. Na verdade é um piloto automático assistido, muito bem? Mas mesmo esse assistido ou adaptado ou os originais acoplados e escondidos, eles têm o sensor de direção, que a função desse sensor é garantir que quando você, operador, toque no volante, ele entenda que você quer fazer a retomada da posse da direção do equipamento e ele vai desarmar e dando toda a liberdade para o operador retomar ao controle da operação. Esse sensor ele é muito interessante até mesmo por questão de acidente. Imagina você operando uma máquina na qual eu estou vendo que aquela curva não está legal, ou eu fiz uma curva que eu estou indo para cima de um poste, ou numa curva, ou enfim, qualquer obstáculo que vai te causar um problema. E você pega no volante, ele não desarma. Você pode enfiar a mão sem querer e pode ocasionar uma lesão, ok? Então o sensor, repetindo, refrisando, o sensor de direção, a função dele é o quê? Sentir o peso da mão e liberar o controle da máquina novamente para o operador, ok? Então é isso aí, basicamente você viu aqui todas as peças que compõem o sistema de agricultura de precisão implantado na sua máquina, ou seja, agricultura de precisão na mecanização. Então esses são os componentes que você viu e que faz parte do seu equipamento. Você viu esse conteúdo que eu acabei de passar para você? Você assistiu tudinho mesmo? Parece complicado, não parece? Parece até mesmo quase impossível de entender, não é? E para provar que não é todo esse bicho de 7 cabeças,
e que qualquer pessoa comum pode dominar essas ferramentas, dá uma olhadinha nesse vídeo desse nosso aluno chamado Igor. Olha o vídeo que ele mandou pra gente, confere aí. Boa tarde, tudo bom? Queria dizer, eu sou o Igor, vim aqui dizer que o curso da Improtec Treinamento é um curso bom, um curso ótimo, viu? Porque há um mês atrás eu comecei a fazer esse curso e nossas aulas foram online. Foi tudo por telefone, levantar a cabeça e ir pra frente, não desistir do que a gente quer. E eu não desisti de fazer esse curso. Então fizemos o curso online. Ele explicou, o professor Alisson Viana explicou muito bem sobre o GPS, a sintonização, adequações de linha, o piloto automático, as sintonizações dos satélites, tudo. Ele explica bem certinho, qualquer dúvida é só você estar perguntando. Não precisa se acanhar em perguntar não, pode perguntar sem medo. É só você estar perguntando para ele, ele vai estar te explicando, qualquer dúvida ele vai estar te explicando ali, ele vai estar ali justo para te ensinar a fazer isso daí. E eu fiz esse curso, peguei o diploma. E não faz um mês que eu tô com o diploma na mão, vai fazer acho que 15 dias, vai ser uns 15 dias por aí. Já tá eu aí trabalhando na fazenda já, operando o New Roller T7. Daí, tô operando o New Roller T7, um ótimo de um trator. Porque o que leva mais hoje em dia não é a profissionalidade. O povo fala, não adianta fazer um curso e você não saber, que nem falaram pra mim, você não sabe e tal. Eu falei, não, eu sei um pouco. Não, mas esse pouco pra você trabalhar em fazenda é complicado. O que leva você a conseguir serviço em fazenda não é a tua profissionalidade, não. Você saber operar o trator. Claro, você tem que saber. Mas o que mais eles procuram hoje em dia é o diploma, é o curso. Porque o curso vai te ensinar a operar esse aqui. Você aprender a operar esse aqui, o resto é história. Se a pessoa saber operar isso daí, o resto é história. Tendo o diploma. Então você que sonha ter esse curso aí, vai atrás, não deixa para depois. Corre atrás, porque eu sou lá do Paraná, sou de longe, estou aqui em Mato Grosso do Norte, corri atrás. Mas hoje estou aí, trabalhando no que eu sonhava em trabalhar. Entende? Então não desiste, vá atrás, levanta a cabeça, não dá ouvido para os outros que vão tentar colocando pensamentos negativos, mas sempre pensamento positivo e vá atrás, nunca desiste. Beleza? Abraço aí. Nem um mês com o curso na mão, falei que tinha curso, saí procurando por aí, tinha um pouco de experiência. Tamo aí, subsolando já. Já arrumei serviço em fazenda, abandonei o serviço que eu trabalhava em barracão. Eu estamos trabalhando em fazenda aí, ó, subsolando já. Daqui a pouco, acho que amanhã em diante nós vamos começar a colher. E é isso aí, hoje você aprendeu o que é agricultura de precisão, quais os componentes que equipam as máquinas e qual o papel de cada um desses componentes que fazem parte do sistema de GPS e piloto automático de seus equipamentos. Mas lógico, você aprendeu muito mais coisa também. Agora fica ligado porque vem muito conteúdo legal aí pela frente. Na próxima aula, por exemplo, você vai entender tudo sobre conectividade. Você vai saber como sua máquina se conecta com satélites, quais satélites são esses, quais os tipos de sinal que sua máquina usa para poder se conectar a esses satélites. Sinal aberto, sinal fechado, RTK, RTX e muito mais você vai ver na próxima aula. Você também vai ver casos de pessoas reais que aprenderam e aplicaram tudo isso que eu ensinei sobre GPS e hoje estão sendo extremamente reconhecidas e muito bem remuneradas graças a todo o conhecimento adquirido sobre tecnologias nos equipamentos agrícolas. Mas enquanto a segunda aula não chega, eu quero pedir a sua ajuda deixando aquele super comentário aqui embaixo desse vídeo. Pode ser qualquer assunto referente à aula. Diz aí o que você está achando desse evento ou se você tem alguma dúvida. Pode falar que eu vou ficar extremamente feliz em responder cada um dos comentários. Além disso, você ainda pode interagir com as outras pessoas que estão comentando aqui embaixo, trocando experiência, conversando, ou seja, criando um elo de afetividade maior aqui no nosso intensivão. Até porque, pessoal, é assim que a gente cresce, trocando informações, absorvendo conhecimento, trocando experiência a cada dia e a cada minuto.
E é isso aí, pessoal. Te vejo na segunda aula. Agora confiram aqui mais alguns depoimentos, casos reais de alguns de nossos alunos. Bom, eu sou o José Almir, moro aqui no Itapurá, Mato Grosso. Estou aqui para falar um pouco da minha profissão. Fiz o curso com o professor Alisson Viana no Improtec Treinamentos. E hoje no mercado, quanto mais qualificação a pessoa ter, vai ter mais chance de pegar um emprego. Porque hoje em dia aqui no Mato Grosso, quem tem curso está um passo na frente dos demais. Então, quem puder, faça, porque é super importante fazer um curso e se qualificar e entrar no mercado de trabalho. E logo que eu fiz o curso, eu já procurei o serviço, enviei alguns currículos e o que eu consegui foi indo atrás mesmo. Então eu cheguei numa firma, já consegui encaixar. Hoje eu estou trabalhando, já vai fazer a terceira safra que eu estou na mesma empresa. Então para mim foi muito bom a minha qualificação que eu fiz. E então hoje para mim está sendo tudo mais fácil. Já colhi, já plantei, já trabalhei em PV e estou até hoje. Então, para mim, foi muito bom mesmo. E eu indico, quem puder, faça, porque é muito importante ter um curso hoje em mãos para você conseguir um serviço. Então, eu deixo o meu agradecimento ao professor Alisson Viana, foi meu professor. E quem puder, faça, porque é super importante mesmo. Valeu? Valeu, professor. Até mais aí. Tudo bom com vocês? Passando aqui para deixar um recado, ó. Fiz o curso aí com o pessoal da Improtec, vai fazer 1 ano já. Pessoal muito bom, me ensinou muito. Hoje já estou trabalhando na área aqui, trabalhando com trator. Sempre foi um sonho meu e eles me ajudou a realizar. O que eu tenho para falar para vocês é uma coisa: se você tem um sonho na sua vida, corra atrás. Eu sempre tive o meu, estou realizando meu sonho a cada dia, aprendendo mais. Agradeço a todos da Improtec, estamos na luta. Quem tem um sonho, quem tem vontade de aprender a dirigir um maquinário pesado, faça o curso aí, que é o começo e é o início para tudo, galera. É isso que eu tenho para falar para vocês aí. O recado tá dado, um grande abraço.